Olá, bom dia, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo com dicas e orientações para as pessoas que têm problema na coluna ou que têm interesse nesse assunto. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a posição ideal para dormir, né? Isso é uma outra pergunta frequente dos pacientes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a sua posição de dormir, ela vai interferir diretamente na qualidade do seu sono e principalmente na forma como você vai acordar pela manhã, né? Se a coluna estiver desalinhada devido a essa posição e nós mantivermos essa posição durante algumas horas, é óbvio que a pessoa vai acordar com dor, porque foi estressada toda a região estrutural da coluna vertebral. Então a posição adequada é fundamental, principalmente para as pessoas que já têm problema na coluna. E qual a posição melhor para se dormir? Sinceramente, a posição mais adequada é a posição de lado. Lógico, obviamente bem apoiada num colchão adequado para você, mas a posição apoiada de lado, ela mantém aquela curvatura e o alinhamento fisiológico da coluna, tá? A posição de barriga para cima, algumas pessoas só conseguem dormir dessa forma, também é uma posição que pode ser satisfatória à coluna desde que mantenha o alinhamento, principalmente com o apoio das pernas, que a gente vai ver mais à frente. E a posição de bruços, infelizmente, é uma posição muito ruim para a coluna. Eu sei que tem pacientes que só conseguem dormir dessa forma. Às vezes a pessoa, com a nossa orientação, até tenta deitar de lado, mas durante a noite vira e acorda de bruços. Essa posição não é adequada, tá? Primeiro porque ela aumenta a lordose da coluna lombar. E segundo que a cervical fica com um giro muito agressivo e a gente vai ver isso em seguida. Bom, em relação à posição de lado, é preciso alguns cuidados para que essa posição ela favoreça o seu sono e a sua coluna. A primeira questão aqui, a posição ela tem que ser mantida com apoio de travesseiros tanto na coluna cervical, mantendo essa distância entre o ombro e a orelha, tá? Para que a coluna cervical fique bem alinhadinha assim, tá? E a outra questão é em relação à coluna lombar, tá? A gente indica sempre o uso de travesseiro entre as pernas, né, como esse aqui, ou então aquele travesseiro longo, como esse aqui. Você pega desde o apoio dos braços até o apoio da coluna lombar e dos joelhos. Por quê? Porque isso evita que a coluna provoque esse giro aqui, tá? Essa torção. Essa torção por longos períodos. O que são longos períodos? 1 hora, 2 horas numa posição de torção vai causar trauma nas regiões articulares da coluna, vai causar desconforto na musculatura do tronco. Então isso vai favorecer o aparecimento não somente de sintomas, mas de patologias nessa coluna vertebral, tá? A gente tem que entender que a hora do sono é a hora na qual o nosso organismo está recuperando o corpo das sucessivas lesões que nós causamos durante o dia, por má postura, por atividades laborais que estressem a coluna, por excesso de peso corporal. Então a hora do sono é a hora onde o organismo ele vai se restabelecer. E se nós não proporcionarmos uma posição adequada para isso, infelizmente, esse sintoma ele vai se perpetuar e as patologias vão aparecer. Então, voltando à questão do sono de lado, essa posição é a mais adequada, tá? Assim, muita gente gosta de dormir enroscadinho com o parceiro, né? É bom, é ótimo, eu adoro. Só que é importante a gente ver se esse alinhamento corporal está adequado, né? Muita gente
Normalmente, quando a gente dorme enroscado com o parceiro, um está de barriga para cima, então está de barriga para baixo, e nós colocamos a perna sobre o parceiro, né? Apoiamos a perna e abraçamos. Só tem que perceber se esse apoio que você está realizando no seu parceiro não está provocando uma torção na sua coluna, tá? Porque se estiver provocando uma torção, é a mesma coisa que estiver dormindo de lado sem apoio nenhum. Você vai estressar a estrutura. Então, abraça agarradinho, direitinho, mas mantenha, perceba se o seu apoio na coluna lombar, se a sua coluna está retinha, com a sua perna sobre o parceiro, tá? Isso é uma dica importante. Em relação a dormir de barriga para cima, muita gente dorme dessa forma, principalmente as pessoas que têm excesso de peso, né? Elas costumam dormir com a barriga para cima. O importante nessa posição, primeiro para a cervical, é ter um travesseiro baixinho, para a gente manter esse alinhamento aqui da coluna cervical, tá? Porque senão você também estressa essa região articular. E a segunda item de importância é um apoio de travesseiro sobre as pernas, principalmente abaixo do joelho. Por quê? Porque se você dorme de barriga para cima, com a perna esticada, primeiro que você vai fazer um giro lateral, olhando seus pés assim, ó, apontados para cima, você vai fazer um giro lateral para essa perna. Isso altera um pouco a tensão muscular na região pélvica e, obviamente, na coluna lombar, tá? E outra questão é que o travesseiro embaixo do joelho, ele vai manter um certo grau de relaxamento na coluna lombar e vai proporcionar uma reidratação de disco adequada, um descanso da musculatura adequada, tá? Porque o travesseiro ele mantém essa fisiologia da coluna, tá? Quando a gente apoia o travesseiro embaixo, a coluna fica mais retificada, mais retinha e consegue descansar, tá? Se a gente não usa o travesseiro, o que acontece é que aumenta, o fato da perna estar esticada, aumenta essa curvatura aqui da coluna lombar. Então nós mantemos essa curvatura por longas horas, apesar de não ter a carga de compressão axial, é o que causa mais dano na coluna. Essa curvatura exagerada, essa lordose exagerada durante a noite do sono, não é adequada, porque a gente vai estar estressando pequenas estruturas que ligam uma vértebra a outra, estruturas articulares, e provavelmente você vai acordar com dor, tá? Então, para dormir de barriga para baixo, sempre um travesseiro baixinho sobre a coluna cervical e um travesseiro sobre os joelhos, tá? Sobre os joelhos, para você poder manter essa curvatura que eu falei. E finalmente o terror da coluna, a posição de bruços. Essa posição realmente ela não favorece nada o descanso do corpo, da coluna vertebral, além de dificultar a respiração, não é adequado realmente. Já não é bom para quem não tem problema na coluna, para quem tem problema então é péssimo, sinceramente é péssimo. Vamos ver as questões. Primeiro, em relação à coluna cervical. Para você dormir de bruços, obviamente você vai ter que estar com a cabeça virada para um lado ou para o outro, tá? Para conseguir respirar. Quando você vira a coluna totalmente para um lado para poder estar dormindo, essa rotação extrema, ela provoca um estresse muito grande nas articulações cervicais. E nós já vimos em vídeos anteriores que o espaço intervertebral na região da coluna cervical é muito estreito, é muito pequenininho. E quando você mantém esse giro por muito tempo, você vai pressionar estruturas nobres da coluna, inclusive raiz nervosa. E aí os sintomas vão aparecer, tá? Isso favorece também com artrose, que são as articulações específicas na coluna cervical. Favorece um desgaste mais acentuado, uma artrose nas articulações facetárias, aquelas
aquelas articulações posteriores, né? Que também nós já vimos, já falamos sobre esse assunto. E além disso, o disco ele sofre um estresse muito grande em rotação. Então isso favorece a degeneração das fibras do anel fibroso do disco e, consequentemente, o aparecimento de protusões na coluna cervical, que são mais graves do que na coluna lombar, porque é uma região mais nobre do corpo. Quanto mais alta a região da coluna, maior o grau de complexidade que essa estrutura alimenta e controla o corpo. Então, não é realmente uma posição adequada para a coluna. Além disso, a posição de Bruce, ela favorece um desconforto no lombar. Por quê? Porque normalmente as pessoas dormem sobre o colchão. E eu falei no vídeo anterior, há 2 vídeos anteriores, quando a gente falou das 4 dicas para uma grande noite de sono, que as pessoas que dormem de bruços, elas têm que pelo menos manter os pés para fora da cama. Porque quando você mantém o pé em cima da cama, primeiro que você provoca giros inadequados no membro inferior, e também, se você dorme retinho de bruços, a região anterior da sua tíbia, ela se mantém alongada o tempo todo e sofre estresse. E esse estresse nessa região, ele é transmitido superiormente para a região do quadril e, obviamente, para a coluna lombar. Então, a sua coluna, ela mantém uma hiperlordose que não é adequada, tá? E isso favorece o aparecimento tanto de sintomas quanto de desgaste nessa região. Para as pessoas, então, que têm uma situação chamada espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra isso acontece geralmente em L5, a última vértebra cervical, L5 e S1, que é a primeira vértebra da região sacra. Esse escorregamento, para quem dorme de bruços, é péssimo, porque a estrutura já tem colapso e o fato de você dormir de barriga para baixo, o estresse na região ligamentar, que é a única coisa que está sustentando aquela estrutura ali, vai ser enorme. E com isso os sintomas ficam muito exacerbados, tá? A dor aumenta muito, a condição clínica do paciente piora muito. Então, eu meio que estou querendo fazer um terror mesmo, para vocês evitarem dormir de bruços, porque não é bom. Então hoje a gente falou sobre a questão de posição para dormir. Na semana que vem nós vamos falar sobre o tema por que as pessoas acordam mais rígidas e doloridas de manhã, tá? A gente vai ver esse tema. E eu peço que vocês curtam o vídeo aqui embaixo, deixem o seu comentário, divulguem esses vídeos para os amigos e parentes que tenham interesse nesse assunto ou que sofram de coluna e não conhecem ainda o nosso trabalho. Eu acho que quanto mais gente souber desse tipo de informação que a gente está compartilhando, vai ser legal para essas pessoas. A gente vai poder ajudar um número maior de pessoas. E para você fazer inscrição no canal, para receber as informações em primeira mão, basta clicar nessa logo aqui do lado da Find, clicando e colocando seu e-mail, você já está inscrito no canal. Isso permite você saber sobre atualizações de vídeos e informações que nós vamos estar passando. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre essa questão da rigidez e da dor matinal, e vem chegando o fim de semana tão esperado, no qual a gente vai falar sobre a questão do sexo sem dor na coluna, tá? Então, nos vemos na próxima semana. Até lá!